Sim. Ele caiu. Caiu novamente, Jefferson. Já mandei mensagem aqui para ele. Ô Jefferson, se quiser parar a gravação e reiniciar depois, é possível? Só aqui já. Pronto. Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos. Peço desculpa aí do problema técnico.
Vamos dar início à nossa última sessão do SIG de Toxicologia Clínica 2025. Sugestões e críticas ao SIG, por favor, pode escrever por meu e-mail, camiloguidoni@uel.br, está aí nas notas compartilhadas. Durante a palestra, mande suas dúvidas no bate-papo público, para a gente depois discutir ao final da apresentação. E hoje, então, nós temos a presença aí do Dr. Rafael Lanaro, a qual vai abordar o tema análise toxicológica de urgência. Antes da gente começar aqui os testes, né? Então a gente está até conversando sobre como que esse ano, né, houve acontecimentos que reforçam a importância dessa temática aqui fechando o ano. O Rafael Lanaro é farmacêutico, ele é graduado em Ciências Farmacêuticas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em toxicologia analítica pela Universidade Estadual de Campinas, possui mestrado em toxicologia e análises toxicológicas pela USP e doutorado em farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente ele é presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, SBTox, gestão 2024 a 2026, membro do grupo de toxicologia do Conselho Federal de Farmácia e membro do Comitê de Novas Substâncias Psicoativas da The International Association of Forensic Toxicologists. Atua também como professor nos cursos de pós-graduação das faculdades Oswaldo Cruz e EPG e como farmacêutico do Laboratório de Toxicologia Analítica do Ciatox de Campinas. Rafael, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por compartilhar essa temática tão importante conosco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Camilo. Primeiramente, desculpe pelo transtorno técnico. Enfim, estava tudo certinho antes de começar para valer, mas enfim, caiu a conexão, tentei reconectar. Aí eu estou pelo celular aqui, mas e o pessoal aí do SIG vai passar os slides. Então, infelizmente, não consigo passar o meu vídeo, mas a gente vai transmitir para vocês aí, né, a fala e eles vão passando os slides. Então, primeiramente, agradecer o convite para participar. Acho que é a minha primeira vez que eu participo, né, do SIG. Como o Camilo disse, eu sou farmacêutico aqui do Ciatox de Campinas, né? Ano que vem faz 20 anos que eu estou aqui no Ciatox e acompanhei uma baita evolução aí em termos do laboratório, né, de recursos técnicos, passando das técnicas mais clássicas para as técnicas mais instrumentais e modernas, tá? Então, vamos começar aqui, né? Falar para vocês um pouco da análise toxicológica de urgência. Então, pode passar o próximo, né? Então, começando, o que seria, né? É importante para a gente entender o que é a análise toxicológica de emergência e urgência. Então, a gente tem que entender, primeiramente, o que é uma situação de emergência, né? Então, emergência são aquelas situações onde existe um risco iminente à vida, né, de um paciente, né, com sofrimento intenso, um risco de lesão permanente, onde aí você tem que ter um tratamento médico imediato, né? Então, por exemplo, situações de parada cardiorrespiratória, hemorragias, infartos, tudo isso é uma situação de emergência, né? E a urgência são situações que requerem assistência da forma mais rápida, em um espaço curto de tempo pequeno, né? A fim de evitar complicações e sofrimentos, né? Com exemplos aí, dores abdominais agudas, cólicas, mas de acordo com a resolução do CFM, né? Na rotina pré-hospitalar, todas as ocorrências elas devem ser tratadas como uma situação de emergência, por mais vale pecar por excesso do que por omissão. Próximo. Então, tem uma animaçãozinha aí, então, né? Qual que é a questão, né? A gente viu muito agora na questão da toxicologia do metanol, a carência de laboratórios que fazem esse tipo de dosagem, né? Então, em muitos estados, foram os laboratórios forense que fizeram o apoio para o suporte clínico, né? Então, eu costumo brincar que, né, em termos analíticos, nada muda, né? Então, em termos de recursos laboratoriais, técnicas, métodos, o que nós fazemos na clínica é a mesma coisa que a gente faz na toxicologia forense. A principal diferença está aí na cruz, né? Então, a cruz da toxicologia forense é uma cruz mais sombria, enquanto que a cruz da toxicologia clínica ainda tem sangue pulsando. Ou seja, a gente tem ainda, né, um paciente ali, um indivíduo que está vivo, está lutando pela vida muitas vezes, e a gente tem que entrar com todo o recurso terapêutico, diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial, para poder reverter essa intoxicação, né? Então, qual que seria a diferença da toxicologia clínica, né, dos métodos aplicados na clínica e na forense?
né? Então, se a gente passar pelo próximo slide, a gente vai ver que a grande diferença é o tempo. Enquanto que os laboratórios forenses têm todo o tempo do mundo, né? 30 dias, 40 dias para soltar um exame toxicológico, nós, na toxicologia clínica, na toxicologia de emergência, nós temos aí algumas horas, né? Geralmente 1 hora, 2 horas para aqueles exames que são considerados essenciais. Então, a grande diferença é o tempo, né? É o tempo dessa execução de análise. Próximo. Então, começando, lembrando, né, que os objetivos do CIATOX, né, dos nossos centros de toxicologia, primeiramente é assistir às intoxicações exógenas e aí oferecendo tanto um diagnóstico clínico e laboratorial e um suporte para o tratamento desses pacientes, né? Juntamente, né, então, do objetivo do CIATOX, a gente tem que prestar ali um diagnóstico laboratorial conclusivo muitas vezes. Além do mais, a gente tem que trabalhar também com programas de prevenção, informação toxicológica. Aqui a gente faz muita pesquisa, principalmente aí com novas substâncias psicoativas e principalmente gerar dados epidemiológicos para podermos aí estarmos preparados para o que vem aí nos próximos anos, né, em questão de novas metodologias, em questão de estoque de antídotos e assim por diante, tá? Então, próximo. Então, os centros, né, a maioria dos CCIs, os CIATOX, né, eles contam com essa estrutura, né, de prestar informações a respeito das substâncias tóxicas. Alguns centros trabalham com atendimento presencial, né, com urgência referenciada, e alguns desses centros aqui no Brasil, não são todos, possuem aí um laboratório de toxicologia. Se quiser dar mais um, ele vai dar um destaque aí, mais um, e aí ele dá um destaque para diferença de alguns centros, que é o laboratório de toxicologia de urgência e emergência. E para poder atuar nesse laboratório, na verdade, nesse centro, a gente conta aí com uma equipe multiprofissional, né? Principalmente com um time de RH bem importante, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, veterinários, biólogos, biomédicos, estudantes, tudo isso para ter aí um poder longitudinal na questão dos conhecimentos e da questão dos serviços que a gente pode disponibilizar, visando aí o diagnóstico, tanto clínico, laboratorial e também tratamento desses pacientes. Próximo. E aí, a gente vai entender agora quais são os objetivos do laboratório de toxicologia de urgência. Então, primeiramente, a gente tem a questão do diagnóstico das intoxicações. A gente sabe que na maioria dos nossos casos, que entendemos nos centros, não passam por análise toxicológica, mas existem aqueles casos de suspeita de intoxicação, aqueles casos onde o paciente ele não tem um quadro clínico muito conclusivo, não tem uma história muito condizente com os sinais e sintomas, e é aí que o laboratório entra nessa questão do diagnóstico da intoxicação, tá? Nós atuamos muito na questão do diagnóstico diferencial, por exemplo, né, principalmente em casos da psiquiatria, um paciente que está em surto psicótico, muitas vezes, numa situação de agressividade, para a psiquiatria, ele quer entender, né, o médico psiquiatra, ele quer entender se aquele paciente está em surto por um quadro patológico ou por uma situação que foi induzida por uma substância psicoativa, né? Nós temos aí diagnóstico diferencial, agora em evidência, né, de acidose metabólica. Nós temos aí, foi discutido nos últimos, né, nas últimas apresentações, aí acidose metabólica, o que pode causar uma acidose metabólica, né? Então tem várias causas, dentre elas nós temos aí a intoxicação por metanol, né? Assim como etilenglicol, também por metformina, né? Então aí que entra o laboratório para tentar fazer esse diagnóstico diferencial, tá? O que eu julgo ser um dos mais importantes, pode dar o próximo que vai entrar em destaque, é essa questão, que é o laboratório quando ele tem um auxílio em decisão terapêutica. O que é isso? São situações onde o laboratório, o resultado laboratorial, ele vai nortear muitas vezes a conduta terapêutica, a conduta do médico a tomar, né? Será que ele usa o antídoto, não usa o antídoto? Que tipo de antídoto que ele vai usar? Que terapêutica que ele vai fazer? Se ele faz uma diálise ou não? Se ele mantém apenas, né, o paciente num tratamento antidótico? Enfim, é essa situação que eu julgo uma das mais importantes, né, na situação de emergência por parte do laboratório. Temos também a questão de avaliação de gravidade e prognóstico, então aquelas análises quantitativas, né,
dependendo da concentração, a gente consegue ver a gravidade do caso e muitas vezes até o prognóstico daquela intoxicação. Uma outra aplicação que nós temos, né, aqui no Brasil ainda não é bem consolidado, mas em outros países ele é bem característico, né, que é a determinação de protocolo de morte encefálica, né? Então, muitas vezes esses pacientes que estão em verificação de morte encefálica, eles estão sob influência, muitas vezes, de alguns anestésicos, alguns fármacos depressores do sistema nervoso central. E a fim de evitar qualquer tipo de resposta inespecífica, né, que pode ser condizente, por exemplo, a ação, né, ali de um barbitúrico ou de um opioide, por exemplo, é feita a dosagem em valores bem baixos para descartar que aquela ausência de resposta neurológica ela veio em decorrência de uma ação, né, de uma concentração ali daquela substância, tá? Uma outra situação que aplicamos muito no laboratório de urgência é em casos de síndrome de Munchausen, né? É algo bastante comum aqui em Campinas, atendermos casos de síndrome de Munchausen. Para quem não conhece, é aquela síndrome que a pessoa tem uma desordem psiquiátrica que ela se auto, né, intoxica muitas vezes ou intoxica ali o seu filho, né, que chamamos de Munchausen por procuração, e eles procuram, né, centros, né, hospitais, para requer a atenção desses pacientes, desse corpo clínico, né? Então, eles contam histórias bem fantasiosas, com efeitos bem condizentes, mas muitas vezes os exames bioquímicos de análises clínicas não chegam a uma conclusão, e muitas vezes é o toxicológico que vai detectar qual a substância que está causando aquele efeito. Situações forenses, eu deixei aqui interrogado, mas na toxicologia forense, por que eu deixei interrogado? Que muitos dos nossos casos que nós atendemos aqui, daquelas substâncias de maior gravidade, né, como por exemplo metanol, arsênio, muitas vezes, o paciente ele pode ficar internado por um grande período de tempo, né, 5, 10, 15, 20 dias, dependendo da substância. E se o paciente ele vai a óbito, né, o que acontece? Muitas vezes, né, o laboratório forense ele não tem mais o que pesquisar no pós-mortem, porque já foi metabolizado, já foi excretado. Então, muitas vezes, nós somos solicitados a prestar esclarecimentos em casos ali de óbito de paciente, né, em situação criminal, ou até mesmo ceder as amostras biológicas para que o laboratório forense execute as análises, tá? E, por fim, aí também a gente tem hoje a questão da documentação, né, da questão da publicação de casos de repercussão científica e inéditos também, tá? Próximo, por favor. E aqui, pessoal, colocando a questão do auxílio em decisão terapêutica, né? O que é importante a gente ver? Que muitas vezes nesse processo, né, o resultado laboratorial ele pode decidir hospitalização, né, ou até mesmo apenas uma observação do paciente, né? Então, por exemplo, numa dosagem de paracetamol, né, muitas vezes, ao invés de o paciente ter que fazer todo o protocolo de N-acetilcisteína, se você exclui, né, o risco de intoxicação pela dosagem, o paciente ele pode, né, receber uma alta ou ficar simplesmente em observação, tá? Em casos de intoxicação graves, por exemplo, ou até mesmo inéditas, como eu vou mostrar um caso depois de ricina, né, é necessário, se confirmado o diagnóstico, né, já encaminhar esse paciente para uma pronta monitorização, uma UTI, né, e assim por diante. Na questão de intervenção, eliminação forçada, né, principalmente para o caso de metanol, até mesmo aí para alguns metais pesados durante quilação, né, paracetamol também, a gente tem, né, a questão da intervenção com antídoto, então isso vai ser muito importante, tá? Próximo, por favor. E aqui dando um exemplo de um caso real, né, esse aqui é um caso de um paciente de 25 anos de idade, que deu entrada com uma depressão respiratória severa, miose, e ele estava num contexto de festa e foi encontrado um pó verde em suas narinas, né? No pronto atendimento pelo SAMU, pela depressão respiratória, a equipe do SAMU procedeu com a intubação orotraqueal do paciente, administrando, né, midazolam e fentanil, que é o protocolo geralmente de intubação. Ao fazer esse protocolo, o paciente ele teve uma piora do quadro clínico aí, né? E aí o paciente já estava entubado, teve que ampliar o suporte respiratório.
né? Então, nesse processo, a gente executou a análise toxicológica, né, em urina, e a gente encontrou ali, então, canabinoides, né, que não era condizente com o quadro clínico. A gente encontrou fentanil, norfentanil e midazolam. Até então foi administrado pelo SAMU, né? No sangue, a gente também encontrou fentanil e norfentanil e também tinha uma concentração de álcool de 1,3 gramas por litro, que é uma concentração que não provocaria um coma alcoólico, né? Uma depressão neurológica, inclusive. E aí a gente ficava um pouco sem, né, conclusão, pois a equipe do SAMU já tinha feito, né, o fentanil para intubação. No entanto, a equipe do Ciatox coletou o pó verde, pode passar o próximo, coletou o pó verde das narinas do paciente e encaminhou para o laboratório. E aí que a gente viu que esse pó verde era simplesmente fentanil, né? E aí o que a gente fez? A gente fez uma quantificação do fentanil em sangue e a gente viu que o valor encontrado ele era bem alto. Para vocês terem uma ideia, o valor de concentração sérica, né, do fentanil em protocolo de intubação, ele beira ali na faixa de 0,5 a 1 micrograma por ml. Então, nessa faixa de concentração de 6,1, né, considerando que o fentanil é extremamente potente, né, a gente tinha então a conclusão desse quadro clínico que era uma intoxicação por fentanil, tá? E isso se tornou, pessoal, uma questão bastante preocupante. Por quê? Porque novas drogas de abuso começaram, né, a ter sintomas típicos de intoxicação por opioide. Pode passar para o próximo, por favor? O próximo é um vídeo. Eu não sei se vai rodar. Acho que você não tem o arquivo. Tenta clicar em cima, por favor, do primeiro vídeo da esquerda. Ver se ele vai rodar. Eu acho que ele não vai rodar. Não vai. Mas enfim, só para mostrar para vocês então, um caso aqui de uma paciente que colocou, né, um selo de LSD no olho, e aí a imagem do meio são poucos minutos depois, e dando um zoom na pupila dessa paciente, a gente vê, né, a pupila bem miótica, o que é compatível aí, né, com a intoxicação por opioide. Próximo. Então, a partir desta série de casos que a gente começou a detectar aqui em Campinas, geralmente de jovens utilizando selos de LSD ou alguns tipos de drogas sintéticas e que apresentaram síndrome opioide, né, nós fizemos um alerta geral a respeito, né, para a questão, principalmente do SAMU, para, ao invés, né, se você atender um paciente com a tríade opioide num contexto de festa, no contexto de uso abusivo de uma substância psicoativa, para fazer ali o uso da naloxona antes da intubação orotraqueal, né, em decorrência dessas drogas contaminadas com fentanil, tá? E aí, obviamente, a gente viu esses selos de LSD desaparecerem. Agora nós temos os nitazenos, que são sintéticos, né, são opioides sintéticos ali, né, que são muitas vezes de 100, né, vezes mais potentes ainda que o próprio fentanil. Então, a gente já detectou aqui em Campinas também essa nova droga dos nitazenos. Então, próximo, por favor. Mostrando, então, essa questão da importância do laboratório para fazer um diagnóstico, né, num caso de urgência, e depois, com uma série de casos jogar um alerta nacional aí, tá? Então, para análise de urgência, pessoal, o que é importante, né? Então, para os médicos, que você consiga executar uma análise rápida, com 1 hora, um tempo ideal, né? Isso de acordo com alguns guias internacionais, com raras exceções, obviamente, para aquelas análises que você tem um tempo para coleta, como paracetamol, salicilato, paraquat, por exemplo, que a sua análise seja confiável. Ela pode ser tanto quali quantitativa, que tenha uma interpretação toxicológica. A gente viu muito isso na questão do metanol, como a população, né, as equipes de saúde não sabem interpretar achados toxicológicos, né, que tem muita influência de janela de detecção, sensibilidade. Então, é importante que a gente consiga interpretar aquele achado laboratorial, tá? Com a análise de urgência, a gente pode o quê? Confirmar uma suspeita de intoxicação, mas muitas vezes a gente pode excluir um diagnóstico.
Então, nem sempre você vai dar um diagnóstico conclusivo, mas a exclusão de possíveis agentes também é algo muito importante, tá? E aí, obviamente, monitorar a eficácia do tratamento para algumas questões e, obviamente, sanções legais em casos específicos, como, por exemplo, maus tratos em crianças. Você tem situação aí da síndrome de Munchausen, em questão de óbito, né, de tentativa de homicídio, que muitas vezes a gente se depara aqui nos centros, tá? Para os analistas toxicológicos, para o laboratório, o que a gente precisa, né? A gente precisa de conhecimento em toxicologia analítica, né? Como fazer as análises, quais técnicas, ou seja, das técnicas mais clássicas até as técnicas mais modernas, como espectrometria de massas, conhecimento de toxicologia para poder interpretar os resultados, saber distinguir entre os métodos de triagem, né, aqueles métodos de screening toxicológico que você consegue monitorar 100, 200, 500 substâncias ali em 20 minutos, mas sabendo que aquilo pode gerar um falso positivo. E aí você tem os métodos de target, os métodos de confirmatórios. Obviamente que esses laboratórios têm que ter, né, certificação ou os critérios mínimos de qualidade, tá? E para a gente a consequência, né, a importância ali, né, que é a consequência do seu resultado, que ele pode influenciar diretamente na vida ou na morte do paciente. Então a gente tem que ter essa consciência também. Mas o que é mais importante é a interação entre o corpo clínico, a equipe de assistência com a equipe do laboratório. Isso é essencial, tá? Próximo, por favor. E para isso, a gente precisa de uma estrutura mínima. Próximo. Pode passar mais duas vezes, né? Então, para a gente atuar em laboratórios hoje de toxicologia, você tem que ter um protocolo laboratorial. Com o quê? Com quais matrizes biológicas você vai trabalhar, um formulário de preenchimento de coleta de amostra, isso é essencial. Nesse formulário, o que a gente tem que ter? As informações do paciente, as suspeitas clínicas, as medicações que foram administradas e, principalmente, o tempo entre a exposição e a coleta da amostra, tá certo? Obviamente, esse material tem que ficar refrigerado, congelado, dependendo do tipo da análise, tá? Próximo, por favor. E aí você tem que ter uma estrutura, obviamente, um parque analítico bem importante, né? Então essas são as imagens do laboratório aqui de Campinas, né, mostrando, né, um parque instrumental bem completo, né? Hoje a gente tem aí praticamente 100% da cobertura laboratorial de análises, né? O que faltava para a gente era análise de metais, né? Por ICP-MS, a gente já adquiriu. Então, hoje a gente consegue monitorar compostos orgânicos, inorgânicos, voláteis, não voláteis, de diferentes faixas de concentração. Então, cromatografia, espectrometria de massas, né? É algo que a gente tem que ter hoje na realidade dos centros. É caro? Muito caro, pessoal. Então a gente tem que buscar financiamento, nem que seja um parque mínimo para a gente conseguir atender os exames básicos e essenciais para atuar, tá? Nessa imagem aí, eu coloco um valor para vocês só de equipamento, hoje em valores atualizados, quase 10 milhões de reais, né? Nessa imagem aí, nesses equipamentos, a gente soma aí quase 10 milhões de reais de equipamento para a execução de análises, né? São análises confirmatórias. Tá? Análises confirmatórias e principalmente análises de alta sensibilidade. Próximo. O que é essa análise de alta sensibilidade? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, hoje, muitos agentes tóxicos são agentes tóxicos que têm o quê? Que têm uma pequena, né, concentração letal. Né? Ou seja, são substâncias de alta potência, como vocês podem ver aí, né, 3 opioides, né, e dentro dos frascos, a quantidade que pode matar uma pessoa de 70 quilos. Então, olha só a quantidade de heroína, de fentanil e do carfentanil. Então, o carfentanil, pessoal, certamente é uma das substâncias mais potentes que nós temos conhecimento. E esse único grãozinho de carfentanil diluído em 5 litros de sangue, você tem que ter um equipamento de altíssima sensibilidade para poder dar esse diagnóstico. Caso contrário, essa missão ela é bem difícil, tá? Próximo. E para isso, obviamente, você tem toda uma série de protocolos, né? A gente segue alguns guias internacionais, existem alguns métodos
né, algumas diretrizes, essa aí que eu deixo em anexo, né, como que a gente pode, né, os diagnósticos analíticos em toxicologia clínica podem ser realizados hoje, né, do professor Hans Maurer, da Alemanha, que ele tem toda a sistemática, né, toda a análise toxicológica sistemática para você conseguir, né, em poucos minutos, em poucas horas, fazer uma triagem completa dessas análises. Então, considerando hoje, então, cromatografia gasosa, cromatografia líquida e cromatografia, né, gasosa e líquida com espectrometria de massas e cromatografia líquida de alta resolução, tá? Então, hoje a gente conta muito com esse poder de espectrometria de massas para poder dar esse diagnóstico preciso e exato em um curto espaço de tempo. Próximo, 2 vezes, né? E o que nos preocupa muito, o que me preocupa, né, é que atualmente muitos laboratórios de toxicologia do Brasil têm essa realidade, né? Ainda muitos laboratórios trabalham com cromatografia em camada delgada. Para vocês terem uma ideia, é uma técnica barata, simples, porém não muito específica. E eu trabalhei, no meu primeiro plantão de Ceatox, eu fazia CCD ainda, né? Geralmente a gente levava 4 a 5 horas para fazer uma triagem por CCD, e não muitas vezes não muito conclusiva, tá? Temos aqui alguns imunoensaios, alguns imunoensaios por automação, que são rápidos, porém são inespecíficos, né? E eles podem gerar muito falso positivo. Então, é algo que a gente tem que estar preocupado para tentar evoluir, avançar nesse quesito, né? Então, próximo. Então, acho que hoje a realidade, né, de muitos laboratórios clínicos de toxicologia são de laboratórios com técnicas ainda bem ultrapassadas, tá? Dando um exemplo aqui, pessoal, passando para o próximo slide, né? Aqui mostra, né, um CGMS-MS que nós temos aqui no laboratório, em comparação de um caso, né? Próximo, por favor. A dosagem de paracetamol que a gente faz por espectrofotometria é uma técnica bem simples, né? Uma técnica rápida, barata. No entanto, pessoal, o que que acontece? Teve um caso que a gente fez que o paciente ele estava já com um tipo de lesão hepática, né? Ele apresentava um soro com bilirrubina, né? Com biliverdina bem elevada. E quando a gente fez a análise por espectrofotometria, que é uma técnica colorimétrica, ele apresentou uma leitura bastante elevada, né? Só que o que que acontece? Esse valor não abaixava. Esse valor de concentração ele não abaixava. E aí que a gente fez por CGMS, como a gente pode ver, possa para o próximo, por favor. Então, nesse primeiro círculo vermelho, é a análise que mostra o pico do paracetamol. Reparem na mesma altura, na mesma linha de cima para baixo, que no plasma do paciente, ó, não tinha nada. Não tinha pico algum, mostrando que aquela análise feita por espectrofotometria era um resultado falso positivo. Reparem que em 4 horas da exposição ele tinha 85 microgramas por ml, em 24 horas aumentou aquela concentração para 90 microgramas por ml. Né? Então reparem que aquele valor, aquela alteração hepática gerou um resultado falso positivo na espectrofotometria. Então mostrando aí que a gente precisa sim evoluir, né, em termos de recursos laboratoriais para evitar situações como essa numa situação clínica, né? Que é muito importante nesse caso, tá? Então, próximo. Então, o que que a gente vai ter, né, de situação que a gente se depara aqui no Ceatox? Então, as principais situações que nós temos aqui são aquelas situações de história completa, onde você sabe qual a substância e qual a dose que o paciente ingeriu. Essa é a maioria da nossa rotina, né? Nós temos aquele caso da história incompleta, né? Um paciente desacordado com uma cartela vazia do lado, mas a gente não sabe quanto que tinha. E aí o laboratório ele vai entrar muitas vezes. E aonde o laboratório mais se destaca, na minha visão, é nesses casos de suspeita de intoxicação, que a gente tem que usar certamente todo o recurso disponível. Então, para a gente conseguir ter sucesso naquele diagnóstico de poucas horas, é importante que o laboratório tenha acesso à história, aos sinais e sintomas, à suspeita clínica e se preparar
baseado nos dados epidemiológicos. Com todas essas informações passadas pela equipe clínica, nós do laboratório, a gente vai saber, né, qual possível agente tóxico, qual amostra biológica a gente tem que coletar, qual a possível concentração e qual o método analítico que a gente vai utilizar. Próximo. Dando exemplo, mais um, por favor. Dando exemplo, o que a gente vê aqui? A gente vê esse caso clínico de um paciente de 50 anos, dono de farmácia, ele não é farmacêutico, ele é dono de farmácia há 15 anos. Ele relatou que ingeriu estricnina em tentativa de suicídio. Ele apresentava uma clínica bem compatível pela intoxicação com estricnina, principalmente tremores, né, e fasciculação, né, algo bem típico da intoxicação por estricnina. E nesse caso, né, passa para o próximo. Nesse caso, a gente pensou assim, mas será que é estricnina? A gente está falando isso nos anos 2000, e nesse caso era 2015, se não me engano. Estricnina não é uma substância tão comum de se detectar, né? Passa para o próximo, por favor. E aí que a gente fez a análise do lavado gástrico desse paciente, reparem, né? Isso é uma análise de infusão direta por espectrometria de massas. Reparem que este pico detectado é o aldicarb. Se fosse estricnina, a gente observaria ali, né, essa massa aí, relação massa-carga de 3,35 que a gente não vê. Passa para o próximo, que a gente vê aí na análise do padrão. Então, mostrando que na verdade, passa para o próximo, que na verdade a intoxicação que estava acontecendo era por aldicarb, por um chumbinho, e não por estricnina, né? Então, na verdade, esses pacientes que têm muito conhecimento, principalmente dono de farmácia, que acha que sabe tudo das substâncias, nomes populares, gírias populares, eles podem causar confusão para a gente, né? Inclusive, esse caso acho que foi apresentado num congresso da Abracite, acho que de Salvador, se eu não me engano. Então, né, já dizia nosso amigo Dr. House, passa para o próximo, everybody lies, everybody dies, né? Então, assim, a gente, né, sempre desconfiar do paciente porque ele pode estar mentindo ou, na verdade, ele pode nem saber o que ele está utilizando. Passa para o próximo, por favor. Pessoal, eu queria mostrar para vocês essa imagem, que é exatamente essa imagem que nós do laboratório a gente se depara. Mas o que é isso? É isso quando a gente olha para uma amostra biológica, uma amostra de sangue, por exemplo, né? E quando vem a solicitação para a gente, façam uma triagem toxicológica. O que é uma triagem toxicológica? A gente tem que entender o que a gente vai buscar. Se a gente não sabe o que a gente vai analisar, é muito difícil a gente ter êxito. Por quê? Simplesmente falar triagem toxicológica, você pode ter aí várias substâncias. Se a gente pegar a infinidade de moléculas que nós temos disponível, é difícil a gente chegar. Então, por isso que eu falei, se a gente tiver história, sinais e sintomas, uma orientação da equipe clínica, a gente consegue diagnosticar. Então, por exemplo, se falar para mim, procura um gato nessa foto, fica mais fácil? Eu tenho certeza que fica mais fácil, certo? Passa para o próximo. Então a gente vê que falando, sabendo o que a gente vai procurar ou tendo a suspeita, fica mais fácil. Passa para o próximo. É a mesma situação aqui. O que a gente tem no sangue, pessoal? Pensa essa imagem dessa praia, é o nosso sangue. No sangue você tem lipídio, você tem hemácia, você tem sódio, você tem potássio, você tem cloreto, você tem colesterol, você tem glicose, mas você pode ter um agente tóxico também. Então, simplesmente entregar um tubo de sangue para o laboratório e fala, faz uma triagem, é difícil. Então, agora eu vou falar para vocês, procura aí. Mas procura o quê? O que eu tenho que procurar? Então, se a gente não tiver esse norte, essa interação clínica, sinais e sintomas, dados epidemiológicos, fica difícil. Então, falando para vocês, procurem um gato. Não fica mais fácil? Agora, sabendo o que vocês vão procurar, fica muito mais fácil. Então, pode passar para o próximo. Tenho certeza que todo mundo achou o gatinho aí, estava bem escondidinho. Ou seja, isso resume um pouco o que a gente faz no laboratório nessas situações de triagem toxicológica. Passa para o próximo, né? Então, a nossa missão, muitas vezes, próximo, 2 vezes, é encontrar uma agulha no palheiro, né? Obviamente com uma emoção a mais, né? Que é a emoção do relógio batendo
com muitas vezes o risco iminente de morte para esse paciente. Mas quando a gente tem todas essas informações, né, o palheiro ele fica bem maior. Próximo, por favor. Fica muito mais fácil da gente encontrar. Mais uma coisa importante, próximo, é que a gente não tem uma bola de cristal. Esses equipamentos não, né, fazem milagres, né, sem a interação necessária e sem todo o direcionamento e preparo do laboratório. Dando exemplo para o próximo aí, slide, né? Olha só que interessante. Então, olha só, uma residente da clínica médica solicitou uma triagem de drogas para o Ciatox, de uma paciente de 22 anos que foi encontrada desacordada. Encaminhar urina para o laboratório. Nesse caso, como as informações eram poucas, né, a gente procedeu com um protocolo padrão, né? A gente fez uma análise de cocaína, canabinoides, anfetamínicos, né? Passa mais um, por favor. E aí, o que aconteceu? Dessas 7 análises que a gente fez, apenas MDMA foi detectado. Por quê? A gente seguiu as substâncias mais prevalentes para as intoxicações por drogas de abuso. No entanto, passa para o próximo. Se o histórico viesse acompanhado de mais informações, como por exemplo, mesmo caso da paciente que estava numa festa de música eletrônica, que foi encontrada no estacionamento em Glasgow 6, com hipoglicemia, hiponatremia, apresentava rabdomiólise, hálito etílico e insuficiência renal aguda, e a acompanhante relata que a amiga tinha usado MD, que é a droga sintética, mas que viu um estranho oferecendo a bebida para uma amiga. Então foi encaminhado urina e sangue para o laboratório e vamos lá, passa para o próximo. Então, procedemos com mais testes, nesse caso não detectado esse grupo de substâncias, e olha o que foi detectado, pessoal. Nesse caso foi detectado MDMA, MDA e MDA, 3 anfetamínicos, né? Metilona, que é uma catinona sintética, GHB e butanodiol, o que justifica, juntamente com álcool, né, etanol, álcool etílico a 3 gramas por litro, esse Glasgow 6, e também o diclorometano, que é um solvente do lança-perfume, certo? Então a gente conseguiu ampliar, né, os testes toxicológicos apenas baseado nas informações prestadas. Próximo. Segundo caso, na questão do tempo, né, olha só que interessante, janela de detecção. Então, reparem que o Ciatox foi acionado no dia 21 de fevereiro para atender o paciente Paulo, que no dia 19 teve um rebaixamento do nível de consciência e foi encontrado um pó branco no chão do quarto. Ele foi para o pronto-socorro, que teve, né, que o paciente evoluiu para uma intubação e ventilação mecânica. Família nega qualquer tipo de comorbidade, alergias, medicações, né, ou uso de substâncias psicoativas, o líquor estava normal. Tomo de crânio também evidenciava um edema cerebral. Tinha alterações importantes como TGO, TGP, creatinina, ureia, CK. O paciente já estava entubado, né? Já fazendo hemodiálise em segunda sessão. O que foi solicitado pelo laboratório? Triagem de medicamentos. Então foi solicitado para a gente apenas isso, triagem de medicamentos. Ou seja, midazolam e fentanil que foi administrado para o paciente. Isso é compatível? Obviamente que não, né? Passa para o próximo. 3 dias da exposição depois, né, a esposa relata, né, que o marido trabalhava numa indústria química, que encontrou no seu celular como dietileno glicol e como se suicidar. Passa para o próximo. Se a gente tivesse essa informação, né, a análise específica para glicóis, a gente consegue executar em 20 minutos. Então, passa para o próximo. E repare, olha só, nesse soro, o soro da entrada do paciente, a gente detectou etileno glicol, dietileno glicol e o seu metabólito ácido glicólico, tá? Já no soro do dia 22, passa para o próximo, já foi aí, no soro do dia 22, obviamente, não detectamos, né? Para mostrar que essa informação, essa interação dos achados, né? Ela tem que ser muito bem trabalhada para poder analisar. Por quê? O tempo passa e a chance de detecção para algumas substâncias, principalmente aí metanol e glicóis, eles diminuem com o passar do tempo, tá? E detalhe, passa para o próximo, o metanol, o etileno glicol, ele tem uma conduta específica. Próximo.
Caso 3, diagnóstico diferencial. Então, olha só, um hospital aqui de Jundiaí, da região, entrou em contato da paciente Maria, de 65 anos, etilista crônica, que ela saiu para beber, né? Ou seja, há 4 dias a paciente já em abstinência, ela foi até um posto de gasolina, onde ingeriu grande quantidade de etanol e gasolina. A paciente procurou o serviço de saúde, apresentando hipotensão, cianose em extremidades, acidose metabólica, rebaixamento do nível de consciência, né? E aí, o que foi solicitado para a gente? Paciente, etilista, metanol, né, em evidência. Faz análise de metanol e metanol e ácido fórmico. O que o resultado ele mostra? Que não foi detectado. No entanto, nesse caso, a própria expertise do laboratório, ao avaliar que era um diagnóstico diferencial de acidose metabólica, a gente procedeu com outros exames, entre eles, pode passar para o próximo, a triagem de hipoglicemia antes, que não tinha sido solicitado pela equipe clínica, e o que foi encontrado foi a metformina, que também provoca aí essa intoxicação grave, aí, principalmente com, né, acidose metabólica. Tá? Próximo. Então, o que eu quis mostrar para vocês é que a gente, tendo os recursos laboratoriais, né, para a gente conseguir executar naquele espaço de tempo, é importante que a gente consiga ter essa interação e acesso às informações para direcionar, né, o exame. Então, trabalhar em conjunto, né, toda a equipe do Ciatox, ela é essencial, tá? Mas como que a gente faz esse protocolo? São vários guidelines, né? Então, existem vários guias, né, toxicológicos, né? Então, tem esse guia do Reino Unido, a gente tem um guia, né, de outros países, né, que recomendam quais são os exames, né, toxicológicos que você tem que fazer aí na prática clínica aí de urgência e emergência, tá? Passa para o próximo, por favor. Então, aqui são os exames que a gente considera importantes para a urgência toxicológica, né? Dentre os fármacos, né, está em destaque aí QT, que é quantitativo, e QL é qualitativo. Então, para os fármacos, todos esses fármacos, eles são essenciais que você faça um diagnóstico quantitativo. Ácido valproico, benzodiazepínicos, né, carbamazepina, lítio, digoxina, fenobarbital, fenitoína, ferro, paracetamol, salicilatos, teofilina e antidepressivos tricíclicos, tá? Benzodiazepínico, pessoal, tem uma polêmica, né? A gente sabe que não tem muita correlação concentração e efeito. Alguns guias falam que é importante você quantificar, mas outros falam que não tem muita significância você quantificar ali benzodiazepínico, tá? Drogas de abuso, né? Drogas de abuso, a gente faz basicamente análise qualitativa, ou seja, presença ou ausência daquela substância naquela amostra biológica, geralmente de urina, tá? Com exceção do etanol, que é uma análise quantitativa. Para os praguicidas, a gente tem análise dos indicadores biológicos, né? Então, fosforado e carbamato, é muito melhor você trabalhar com a colinesterase, tá? Cumarínico, a gente faz uma análise qualitativa, e o paraquat e diquat, a gente faz tanto quali e quanti. Metais pesados, mesma questão, quali e quanti, né? Arsênio, qualitativo principalmente, chumbo, o indicador biológico, ele é importante, e mercúrio também qualitativo, também importante. E outras substâncias químicas, como agentes metahemoglobinizantes, glicóis, nesse caso é quantitativo, tá? Metanol e ácido fórmico quantitativo, monóxido de carbono quantitativo e solventes qualitativo, tá certo? Passa para o próximo. Então, baseado nessas análises, a gente vai dizer aonde que a gente vai analisar, quais são as matrizes. Então, de rotina, passa para o próximo, de rotina a gente vai trabalhar com sangue, urina, conteúdo gástrico e muitas vezes com substância suspeita. Próximo. E em análises de pesquisa, fora da rotina, a gente pode trabalhar com matrizes alternativas, ou seja, não é aquela que você vai fazer na urgência toxicológica, tá? Por exemplo, substâncias suspeitas, passa para o próximo. Isso foi um caso de um paciente que né, recebeu esse bombom em casa de uma namorada, comeu e começou a apresentar uma síndrome colinérgica. Então, nesse caso, vocês podem ver,
Ele era um bombom bem arquitetado, né? Vocês podem ver aí que ele foi dopado, foi contaminado aí com chumbinho, o que é algo bastante preocupante nesse caso. Próximo é para aquelas substâncias, muitas vezes, que são falsificadas e adulteradas, né? Como a gente pode ver aqui, ó, esse produto, né, o Mão Branca, na sua composição estava escrito que ele era bromadiolone. E bromadiolone é um cumarínico, né, um supervarfarínico. O que a gente espera de intoxicação? Distúrbios de coagulação, né, RNI alterado, sangue incoagulável. Só que o paciente ele apresentava uma síndrome colinérgica. Então, quando a gente foi ver o produto que foi encaminhado, a gente viu que dentro do produto não tinha bromadiolone e era simplesmente ali o aldicarb. Certo? Próximo. Conteúdo gástrico está cada vez mais em desuso esse tipo de análise, pessoal, basicamente pelos protocolos clínicos de atendimento, né? Dificilmente a gente orienta hoje uma lavagem gástrica, né? Com raras exceções. Então, é um tipo de matriz biológica que dificilmente a gente trabalha hoje em dia. Mas o que eu posso dizer? É uma análise qualitativa apenas, tá? E geralmente a gente tem que trabalhar com a primeira porção que veio do lavado gástrico, certo? Muitas vezes você vê comprimidos, você vê ainda, né, como a gente pode ver, passa para o próximo, a gente vê na foto, né, comprimidos ainda não dissolvidos, o que ajuda a análise. Se você não tem no seu laboratório uma técnica sensível, você consegue analisar facilmente esse comprimido por CCD, por exemplo, ok? Próximo. E nesse caso aqui, ó, era um caso de uma mula, né, transportando droga para o presídio, né? Passa para o próximo, a imagem é um pouco forte, né? Mas dentro dessa mula, teve que, né, ele rebaixou neurologicamente, foi removido cirurgicamente alguns invólucros, né? Muitos imaginavam que era ali alguns blocos de cocaína, né? Pinos de cocaína, até mesmo maconha, passa para o próximo. E quando foi aberto pela equipe da cirurgia, o que é isso? Alguém já viu falar que substância é essa? Esses papeizinhos? Passa para o próximo. O que tinha aí era simplesmente um canabinoide sintético. Foi na época que os canabinoides sintéticos estavam ganhando destaque dentro dos presídios, né? Então, ficou muito mais fácil da gente conseguir identificar esse tipo de droga. Passa para o próximo, por favor. 2 vezes, passa mais uma vez, por favor. E aí, nesse caso, para mostrar, esse caso foi bem interessante, que também foi uma mula de presídio, né, um body packer, que ele tinha uma clínica sugestiva de intoxicação por cocaína. Na análise toxicológica dele, a gente encontrou tanto cocaína quanto os canabinoides. Então, pelo fato dele estar numa instabilidade hemodinâmica, um quadro de intoxicação típica por cocaína, toda precaução foi tomada, né, para o risco de rompimento dessas cápsulas, né? E aí, será que era cocaína? Não era. Na verdade, quando a gente removeu esse invólucro, era simplesmente, né, maconha. Era, né, apenas a maconha que causou ali essa obstrução e também intoxicação grave aí nesse caso. Tá? Próximo. Falando da matriz sangue, né, da matriz sangue, a gente pode trabalhar tanto com sangue, pode passar para o próximo também, a gente pode trabalhar com sangue soro total ou plasma, tá? Em destaque aí, né, o fluoreto para trabalhar com dosagem de álcool e metanol. E detalhe, pessoal, que é para a gente sempre quando for fazer a coleta evitar a asepsia com álcool, porque esse álcool ele pode interferir no resultado toxicológico, tá? Detalhe importante, pode passar para o próximo, mais uma vez, mais uma, 2 vezes. Aí. E aí, pessoal, o que é importante a gente saber? O que significa você encontrar uma substância no sangue? Encontrar uma substância no sangue significa correlação com o efeito tóxico. Geralmente, as análises que nós fazemos no sangue são análises quantitativas, são análises com correlação, tá? Cuidado com as crianças que têm uma menor disponibilidade, tá? E para as análises, né, de metais, a gente usa esse tubo azul, que é o tubo preparado para metais, que ele é isento de qualquer tipo de metal pesado. Importante aqui, pessoal, é a janela de detecção.
Qual que é o tempo para detecção? Geralmente horas ou dia para detectar essa substância. Pode passar por mais duas vezes, mais uma, aí. Um outro detalhe que eu chamo a atenção, pessoal, sempre quando for solicitar o tubo de sangue, tem que ter um volume bom para o laboratório. Esses tubos de gel, eles enganam. Por quê? Quando você centrifuga, pode passar para o próximo. Quando você centrifuga, ele diminui bem o volume. E aí, muitas vezes, se a sua técnica utiliza grandes volumes, fica complicado de você ter amostra suficiente para proceder com o exame. Pode passar para o próximo. Aí. Então, algumas análises importantes no sangue são as análises quantitativas, todos sabem, né? O paracetamol é uma delas. A gente faz e interpreta os resultados no nomograma, ou seja, após 4 horas, que é a janela, né, que é o pico máximo de absorção. Se a concentração estiver acima da linha, você tem um alto risco de lesão hepática. Se estiver abaixo, um baixo risco de lesão hepática, tá? E aí, obviamente, você vai proceder com o uso do antídoto ou não, tá? Passa para o próximo. Nós temos também aqui o nomograma do Doni, né, de Doni, para avaliar a gravidade da intoxicação por salicilato, também baseado nas mesmas situações. Nesse caso, a gente tem que esperar 6 horas para coletar esse exame, que é o pico máximo de absorção do ácido acetil salicílico, e após essa exposição e pela concentração, a gente pode ter uma avaliação de gravidade da intoxicação, certo? Próximo. E aí, algumas interpretações dos resultados para alguns fármacos, né? Então, reparem aí, próximo, você tem os níveis terapêuticos, a gente tem próximo os níveis tóxicos, e aqui algumas observações próximo importantes, né? Então, por exemplo, para o ácido valproico, né, é importante dizer o quê? Que concentrações maiores do que 450 já está indicado o uso de L-carnitina, né? Em concentrações maiores de 850, fazer aí a hemodiálise, tá? Concentração de antidepressivo tricíclico. Apesar de não ter uma boa correlação de gravidade, mas a gente sabe que concentrações maiores do que 1.000 nanogramas por ml, você tem quadros graves de intoxicação por tricíclicos. Para carbamazepina, né, acima de 40 você tem uma alta gravidade, nesse caso, recomendado fazer o uso de carvão de múltiplas doses. Digoxina, concentrações maiores do que 2 nanogramas, você tem um quadro grave. Para fenitoína é basicamente igual ao da carbamazepina que a gente vai ver aí, tá? Bem como para o fenobarbital. Para o ferro, você tem geralmente concentrações maiores de 160, uma situação de gravidade. Para o lítio, você tem a situação aí maior do que de 4 miliequivalentes por litro, a necessidade de hemodiálise. E teofilina, por exemplo, aí, gravidade maior do que 60. Então, por isso que para essas substâncias e entre outras, a quantificação ela é importante na urgência, certo? Próximo, por favor. Colinesterase, pessoal, é um tipo de indicador biológico muito importante para a clínica, né? Muitas vezes aquele paciente ele apresenta a síndrome colinérgica e é mais relevante para o centro, para o plantonista, para o emergencista, saber se a colinesterase está inibida ou saber, por exemplo, se é um aldicarb, se é um carbofuran, se é um carbosulfan. Então, para a urgência, a dosagem de colinesterase ela é mais relevante do que saber se ele é um carbamato, do tipo aldicarb, carbofuran, carbosulfan. Obviamente que isso também é importante e a gente faz depois para diferenciar, por exemplo, se é um carbamato ou se é um organofosforato. Próximo. Então, por exemplo, a gente tem um teste rápido que a gente faz aqui no plantão do Ceatox, que é o teste de colorímetro de Love Bond. Em menos de 30 minutos, a gente consegue dosar aí a atividade da colinesterase total, né? Óbvio que você pode quantificar depois, né, por espectrofotometria, mas isso você faz depois com mais calma, certo? Próximo. Aqui os valores de referência, né? Então, no colorímetro de Love Bond, o valor de 75 a 100% é o valor normal, né? Geralmente nas intoxicações por fosforado e carbamato, o paciente chega com 0% de atividade da enzima colinesterase, tá? E depois você monitora também pela colinesterase total, plasmática, eritrocitária, ao longo da evolução desse paciente, tá? Próximo. Um outro praguicida importante que a gente tem que quantificar
é o Paraquá. Paraquá, eu sei que muitos centros ainda trabalham, apesar de ele estar banido, muitos centros ainda recebem casos. Aqui em Campinas a gente recebe casos de Paraquá e também de Quá, né? Que é o irmão dele. Então, o Paraquá a gente tem uma dosagem que é importante para avaliação de prognóstico, né? De probabilidade de sobrevivência. Então, com 4 horas da exposição, a gente coleta o sangue, né, desse paciente e dependendo da concentração, a gente sabe qual que é a porcentagem de sobrevivência do paciente. Tá? Próximo. Aqui, os casos de metanol e etanol é que eu julgo um dos mais importantes para a toxicologia clínica, né? É onde o laboratório mais trabalha dando suporte ali para o corpo clínico, né? Então, a gente vai trabalhar essa análise para um diagnóstico diferencial de acidose metabólica, para confirmar a exposição intencional ao metanol, em casos de ingestas de bebida falsificada ou álcool de posto, né? Como a gente está vendo aí, essa série de casos que ainda persiste, né? E aí o resultado ele é muito importante, né? Então, por exemplo, a concentração de metanol, primeiramente, ele vai dizer se é uma intoxicação ou não por metanol, e dependendo da concentração, o manejo dessa intoxicação. Então, concentrações acima de 40 miligramas por decilitro já é indicado você fazer diálise. Tá? E nesse caso, além da diálise, é importante fazer o quê? Fazer o uso do antídoto, que é o etanol. Só que o etanol, para ser eficaz, é necessário você manter uma etanolemia na concentração de 100 a 120 miligramas por decilitro. Algo muito importante. Então, tem que manter o paciente, né, embriagado ali né, para fazer a análise, né, de acompanhamento, tanto do tratamento da intoxicação, né, quanto para o diagnóstico da evolução desse paciente. Tá? Próximo, dando exemplo aqui de caso, né, um caso bem antigo, né, mas antes dessa série de casos, uma paciente doméstica que fez uso abusivo, ela era dependente de álcool, né, ela era dependente de álcool, então ela era dependente de álcool, né, e aí ela estava limpando a casa, viu esse álcool etílico, como vocês podem ver na imagem, e sentiu ali, né, o desejo de beber. Né? Nesse caso, porque era dependente de álcool. Ela bebeu e aí foi depois, teve um rebaixamento neurológico, foi internado com um quadro de acidose grave em um hospital distante aqui, antes dessa série de casos, né? Não era uma intoxicação tão comum. E só 2 dias o Ciatox foi contactado, né? Algo que aconteceu muito na série de casos, né? O quão tardio os centros são contactados para dar suporte para esses casos. Então, reparem que 2 dias depois, a paciente tinha 75 miligramas por decilitro de metanol no sangue, ou seja, 48 horas, né? Então, isso já era indicativo de diálise, a paciente foi dialisada, né? Reparem que o nível de ácido fórmico era absurdamente elevado, com 710 miligramas por litro, sendo que a partir de 200, 300 já é considerado um nível bastante tóxico. E a dúvida era da onde que surgiu esse metanol. E aí que a família levou esse produto para o laboratório e a gente viu que na sua composição tinha 80% de metanol e 20% de etanol. Era um produto adulterado. Próximo, por favor. Aqui um outro caso, um caso um pouco atípico, né, da toxicologia de urgência, mas foi um caso importantíssimo para a gente nortear a conduta, né, evitar que o paciente fosse de alta para casa, né? Foi um caso, desse caso até foi publicado, né? O paciente ele pegou a semente de mamona em casa, extraiu e teve uma briga e acabou injetando no braço, né? Injetou no braço. Ele foi para o hospital, totalmente assintomático, mas quem levou para o hospital foi a sua mãe. Ele era um adolescente. Então, falou: olha, meu filho falou que injetou ricina e eu trouxe aqui para vocês avaliarem esse paciente, né? O pronto-socorro aqui da Unicamp, né, começou a monitorar o paciente, totalmente assintomático, e a gente ficou naquela suspeita.
será que de fato esse paciente injetou ricina? Será que ele conseguiu extrair a ricina, né? Foi aí então que a gente conseguiu ter acesso ao produto. Próximo, por favor. O produto que ele extraiu, né? E aí os locais da infusão que ele fez no braço, né? As sementes que ele tinha em casa. E quando a equipe do Ciatox começou a discutir com o laboratório, e eu escutei que ele tinha feito uma extração a frio, na salmoura, bem específico, eu falei, gente, isso é ricina. E detalhe mais importante, pessoal, o que que é? A ricina, ela pode se dissipar pelo ar também, né? E a gente pode ter a exposição acidental. E toda a equipe do Ciatox que levou essa amostra do pronto-socorro para o laboratório estava em risco, né? E aí a gente conseguiu fazer um teste, né, no caso em LCMS, do marcador da ricina, que é a ricinina. E aí a gente confirmou. E detalhe, quando a gente fez essa confirmação, como o paciente ele estava assintomático, por mais de 12 horas, o pronto-socorro queria dar alta para esse paciente, achando que ele tinha simplesmente comido mamona, né? E a gente, quando a gente confirmou no laboratório, a gente falou, não, não dá alta para esse paciente, passa para o próximo, né? Que esse paciente ele vai piorar. E não deu outra, né? Depois de 13 horas, mais ou menos, né? Ele começou a ter um quadro de hipotensão, rebaixar neurologicamente, e aí ele foi encaminhado para UTI, com suporte avançado. Reparem que ele, né, com o passar dos dias, reparem a ação da ricina, né, com uma ação necrótica, né? Então, e toda a evolução aí, o trabalho multiprofissional aqui da equipe, né, fazer o debridamento, fazer todo o trabalho de cuidado aí com o pós-operatório e principalmente a equipe de intensiva que garantiu, a gente estava cético que esse paciente ele não iria sobreviver, né? E ele sobreviveu porque ele tinha uma condição, um porte físico muito bom, né? E a equipe era muito boa também, certo? Próximo. Então, aí só foi para mostrar que o laboratório foi essencial para que evitasse que ele fosse para casa, né? Próximo. Urina. Nesse caso, pessoal, a urina é a matriz de escolha que a gente tem, né? É a matriz mais utilizada, geralmente em triagens toxicológicas, o paciente ele é hidratado e é onde a gente tem maior chance de detecção. Tá? Nesse caso, a janela de detecção é de horas até dias. Então, a gente consegue pegar aí 2, 3 dias, a gente consegue detectar muitas substâncias tóxicas em urina. Próximo. Por exemplo, aqui o chumbinho, né? Dando um exemplo, que a gente estudou uma série de casos, né? Então, pode passar. Reparem que o chumbinho tem toda uma cara diferente, né? Como eu mostrei anteriormente. Então, tudo pode ser chumbinho. E reparem aqui, passa para o próximo slide. Reparem que o chumbinho, pessoal, com 12 horas, a gente detecta ele na urina e principalmente na forma dos seus metabólitos, o aldicarb sulfóxido e o aldicarb sulfona e o próprio aldicarb. Em 24 horas, passa para o próximo, você detecta basicamente ainda o aldicarb, mas em menor intensidade, e o aldicarb sulfóxido, isso por LCMS. E passa para o próximo, 48 horas a gente já não detecta mais. Então, intoxicações por organofosforados, por carbamatos, pela nossa experiência, a gente vê que 24 horas é o tempo limite para você detectar aí ele em urina, porque ele é amplamente metabolizado. Por isso que a colinesterase ela vai ser muito mais útil nesses casos, tá? Próximo. Um outro teste que a gente faz, que é clássico em urina, é o teste de ditionito de sódio para intoxicação por paraquat. Então, um teste bem simples, você pega a urina, coloca bicarbonato e ditionito. Se ficou azul, muito provável que seja o paraquat, tá? E esta coloração, passa para o próximo, a gente pode também quantificar, né? Quanto mais intenso essa coloração, mais paraquat você tem na urina. E existe um nomograma de urina para intoxicação por paraquat. Por exemplo, passa para o próximo. Então, se na urina de 24 horas você tem até 1 micrograma por ml, você tem essa carinha feliz, ou seja, a chance de sobrevivência ela é bem alta. Se na urina de 24 horas você tiver concentração maior do que 10,
o risco de morte ele é elevado, certo? Próximo. Uma outra aplicação importante para a urina, uma das poucas análises quantitativas que nós fazemos na urina. Além do Paraquat, nós temos aqui para o GHB, né? GHB é uma droga sintética, tá? Esse caso foi interessante, foi um jovem que estava numa festa rave, ele foi encontrado desacordado no final da escada com um ferimento na cabeça. Ele estava em coma, Glasgow 5, Glasgow 6, se não me engano, tá? Com miose, hiponatremia e já insuficiência respiratória. Foi encaminhado a amostra de urina e a gente detectou o quê? GHB. Então, o qualitativo nesse caso serve para alguma coisa? Não. Por quê? Todos nós temos GHB endógeno, tá? Então, nesse caso, primeiramente, a gente fez a análise para fazer um diagnóstico diferencial de trauma. Por quê? Porque era uma suspeita de trauma, né? Ele foi encaminhado com trauma na cabeça, em coma. Então, a equipe não sabia se aquilo era um trauma ou era uma intoxicação exógena. Então, a gente fez o teste, né, de álcool. Essa concentração não era compatível com coma. O GHB na urina detectado não significava muita coisa, e aí que a gente quantificou. Reparem que o GHB endógeno é 10 microgramas. Olha quanto que ele tinha na urina. Então aí a gente confirma que a intoxicação era uma intoxicação por GHB. Passa para o próximo, por favor. Posso passar mais um também, por favor? Essa é a análise do GHB. Um outro teste em urina, muito simples, rápido, e que está em evidência, é o teste para arsênio, que é o teste de Reinsch. Apesar dele não ser um teste específico, ele tem uma boa sensibilidade e aplicação para esses casos agudos, né? Então, como vocês podem ver, quando você coloca, né, a urina do paciente em contato com ácido clorídrico e aquecimento e mergulha essa lâmina de cobre, se a lâmina de cobre ficar com esse depósito enegrecido, isso significa o quê? Que o paciente teve uma exposição ou ao arsênio ou ao bismuto, tá? Então, para aqueles centros que não têm ali, igual nós não tínhamos, o ICP-MS, ou absorção atômica, né? Nesse caso, a gente fez o teste de Reinsch, que é um teste bem simples, rápido e barato, e que detecta esses casos agudos. E foi muito importante. Certo? Próximo. E aí entram as triagens toxicológicas, pessoal. Hoje, a triagem toxicológica que a gente faz, a gente gasta pelo menos 5 minutos para preparar a extração de urina e depois mais 10 minutos para monitorar cerca de 300 compostos tóxicos a uma concentração de 1 nanograma por ml. Essa análise hoje ela é feita, o carro-chefe do laboratório aqui, né? A análise de E por LC-MS. Então você tem aí, em poucos minutos, a chance de monitorar mais de 300 substâncias, tá? Próximo, por favor. Dando o exemplo aqui, ó, como que ela foi útil, né? Esse caso aqui, né? A gente recebeu uma série de pacientes intoxicados com distonia aguda após ingerir supostamente água, né, dessa cidade aqui no interior, que essa água estava contaminada, né? E detalhe, né? Essa cidade ela fica dentro, né, um polo farmacêutico importante, e todos esses pacientes, né, apresentavam distonia aguda que foi revertida ali com biperideno ou com benzodiazepínico. Detalhe, no outro dia, numa cidadezinha de mais ou menos 20 quilômetros de distância, mais 15 pacientes com o mesmo quadro clínico, tá? O que vocês acham que tinha nesse caso, né? Nesse caso, a gente tinha o quê? Tinha o haloperidol. Era o haloperidol que estava causando essa distonia aguda. Mas de onde veio esse haloperidol, pessoal? Detalhe, todos esses pacientes com essa distonia aguda tinham também o quê? Passa para o próximo. Tinham cocaína em suas urinas, ou seja, eram todos usuários de cocaína que estavam adulterada com haloperidol, tá? E repare, né? Essa cidade, né, Itapira, ela era bem próxima ali de Lindóia e Serra Negra, que onde foi a outra série de casos.
E aí, os nossos achados clínicos e laboratoriais ajudaram a polícia a monitorar o traficante que estava vendendo cocaína adulterada com haloperidol nessa região. Tá? Próximo. E olha só esse caso. Esse também é um caso suspeito, né? Aí que entra as triagens toxicológicas, né? O paciente, 38 anos, trabalhador de fábrica de bateria, de fábrica de tinta, e estava testando uma tinta eletrostática. Passa para o próximo. Olha como que esse paciente estava. Ele chegou no pronto-socorro e foi atendido pela dermato, né? E a dermato acionou o Ciatox para saber da composição da tinta eletrostática que estava causando supostamente essa necrose. O Ciatox, quando foi avaliar, já sabia que não tinha nada a ver de tinta eletrostática, né? O que que acha que tinha? Primeiramente, o que que é isso, né? Isso é uma vasculite, né? É um quadro de vasculite aí periférica sistêmica, né? Desencadeada por uma substância química. Pode passar para o próximo. Nesse caso, o que que tinha? Tinha cocaína e levamisol. O levamisol, pessoal, é um adulterante muito comum de cocaína. Levamisol é um antiparasitário e é ele que desencadeia aí essa vasculite. Passa para o próximo. Obviamente não tinha nada a ver com a tinta eletrostática, o paciente foi tratado, a enfermagem tratou, fez o debridamento, ele foi afastado da exposição e aí ele não teve mais outros efeitos. Próximo. Um caso aqui de síndrome de Munchausen, né? Uma paciente tem essa série muito boa, recomendo vocês assistam, né? Bem interessante. Paciente aqui de 58 anos de idade, né? Pode passar para o próximo. Atendido em vários ambulatórios aqui do HC da Unicamp, com múltiplos hematomas e sangue incoagulável por 3 meses, né? Na análise toxicológica, pessoal, a gente encontrou vários antidepressivos e antipsicóticos. Pode passar para o próximo. Ela tinha uma hemorragia ocular também, como vocês podem ver aí pela imagem, né? E detalhe, o que a gente encontrou, né, no sangue dessa paciente? Bromadiolone e brodifacum, né? Ou seja, essa paciente, ela negou, né, estar utilizando, né? E detalhe, ela foi depois para outros hospitais e sempre os outros hospitais acionavam o Ciatox, né? Então a gente sabia que era, nesse caso aí, uma síndrome de Munchausen, né? Bem comum. Tá? Próximo. Outra situação bem comum são intoxicações coletivas, né? Aqui foi um caso famoso aqui da região, no Jockey Club aqui de Sorocaba, né? Vários jockeys, né, estavam treinando e foram tomar um café e depois que tomaram café, muitos tiveram hipotensão, taquicardia, arritmia, muitos em situação grave, né? E aí era uma intoxicação coletiva, tinha um prêmio em disputa de R$ 1 milhão, enfim, né? E aí o Ciatox, todas as amostras biológicas foram encaminhadas para o Ciatox, pode passar o próximo, né? Muitos pioraram, e aí uma questão importante, né, que eram jockeys, e lembrando que jockey, né, geralmente são pequenos com baixo peso, né? Então qualquer substância de alta toxicidade vai desenvolver um efeito tóxico mais exacerbado aí nesse tipo de paciente, tá? Aí os próximo, os pacientes evoluíram muito bem, né? Próximo, tá? Receberam alta, tá? E aqui o que a gente encontrou, né? Próximo, mais um. O que a gente encontrou? A gente encontrou clenbuterol. Pode passar mais um, tem um destaque, isso. Então, foi detectado em todos os pacientes clenbuterol, que né, é uma substância utilizada principalmente como broncodilatador, né, como adultera, como doping em cavalo, mas que ele causa toda essa sintomatologia aí, né, do clenbuterol, tá? Próximo. Para as drogas sintéticas, pessoal, também importante a gente dizer aqui a relevância, né, do perfil epidemiológico. Isso aqui foi um caso, vou tentar ser mais rápido, porque meu tempo está acabando. Um paciente de 17 anos que chegou no hospital bem grave, evoluiu para a área cardíaca. E aí, olha só o sangue de. Pode passar mais um? Olha a urina desse paciente, né?
ele estava com uma rabdomiólise bem importante, RNI alterada. Detalhe, foi encontrada aí uma concentração de MDMA, não é comum quantificar, tá, pessoal? Mas né, a quantidade de MDMA de êxtase era absurdamente elevada, tá? Esse paciente, ele veio a óbito, né? Passa para o próximo. E aí, a gente começou a ver um perfil, né? De 2013 piorando para 2017, né? Passa para o próximo. Sendo em 2018, a gente teve 3 óbitos. Passa para o próximo. Em 2019, 2 óbitos. Isso é apenas 3 meses, né? Foi no final do ano de 2018 para 2019, 5 óbitos, todos por concentrações bem elevadas de MDMA. E aí, 2020 diminuiu. Por que diminuiu, pessoal? Porque passa para o próximo, veio a pandemia. E, de certa maneira, a pandemia diminuiu essas intoxicações por 2 motivos. O MDMA é amplamente consumido em festas de música eletrônica e é uma droga que ela era importada, tá? Importada de outros países. Como não tinha mais voo e mais transporte, as intoxicações diminuíram bastante, tá? Mas por que, passa para o próximo, isso, mas por que essas intoxicações eram graves? Porque a forma que estava sendo comercializado o MDMA era na forma de cristais de MDMA. Então, nesse cristal, a gente detectava, né, cerca de 1 grama de MDMA com quase 100% de pureza. Então, os usuários não sabiam a dose para consumir, e isso causou muitos acidentes fatais aqui na região, né, nesses anos antes da pandemia, certo? Próximo. Então, uma coisa importante, pessoal, sempre essas análises em urina, o resultado expresso vai ser detectado ou não detectado, próximo, e a interpretação, ela é sempre com a avaliação clínica. Mas, passa para o próximo, o mais importante aqui para essa aula, pessoal, cuidado com a expressão resultado toxicológico negativo. Tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque quando a gente fala que o toxicológico veio negativo, a gente passa uma falsa sensação de que tudo é negativo. E eu mostrei para vocês que a gente não consegue detectar todas as substâncias em um curto espaço de tempo. Então, quando a gente fala resultado negativo, é negativo para quê? Para aquelas substâncias que foram testadas. Tá? Então, sempre tomar cuidado com essa expressão toxicológico negativo. Passa para o próximo. E eu posso ter passado uma sensação para vocês que a gente detecta tudo. Mas isso não é verdade, pessoal. Existem situações que a gente não detecta, tá? Principalmente com novas substâncias psicoativas. Esse caso, por exemplo, era um caso de um paciente de 35 anos de idade que estava 2 dias consumindo bebidas e outras drogas. Ele foi levado para o hospital já em intubação, né? Não tinha histórico algum de antecedentes psiquiátricos ou de medicação. Com 7 horas da exposição, ele teve um choque neurogênico, ele foi transferido para São Paulo. A gente fez todo o perfil de análise toxicológico e nada foi encontrado nesse caso, tá? Passa para o próximo. Isso aqui é um cromatograma de algumas drogas sintéticas novas que o que chamava atenção? Que a gente tinha um pico, mas um pico que não batia com nenhuma substância. Ou seja, a gente tinha a percepção que se tratava de uma nova droga, né? Mas que essa nova droga não estava no nosso escopo analítico do laboratório. E nesse caso, se a gente tivesse na época, passa para o próximo, esse equipamento de alta resolução, talvez a gente conseguisse analisar, né? E aí, obviamente, a gente conseguiu, passa para o próximo, né? Esse paciente, né? A gente só soltou o resultado como uma possível catinona sintética, né? Uma nova droga sintética. E aí, esse paciente, ele evoluiu com AVC de tronco 7 dias depois, e com 35 dias depois, o paciente estava em estado vegetativo, né? Não abrindo os olhos, tá? Curiosamente, uma semana depois, né,
a gente tinha o perfil cromatográfico e a gente, em parceria com a polícia, a gente começou a comparar com o perfil de novas drogas apreendidas e aí a gente detectou qual que era a substância. Passa para o próximo. E nesse caso era a N-etilpentilona, tá? E aí quando ela surgiu, né, reparem que a gente teve uma grande série de casos também publicados. E próximo, por favor. O que a gente tem de atenção aqui? Que todos esses pacientes que tinham intoxicação por etilpentilona, eles tinham essa questão daí da CK bastante elevada. Era uma toxicidade muscular que a gente observava, né, em todos esses pacientes que a gente detectava. Era uma característica única para essa droga, certo? E por fim, próximo, né? Quais os benefícios adicionais que a gente pode ter para as análises de urgência, né? Além de tudo isso que eu comentei, pessoal, é importante você ter um bom laboratório de toxicologia para tranquilizar o próprio paciente, o familiar ou o cuidador, né? Quando você diagnostica ou que você exclui uma intoxicação, fala, principalmente em caso de crianças, né? Olha, o seu filho não ingeriu essa substância que ele estava na mão. Para aqueles casos, né, muitas vezes a gente entende que tem profissionais que estão trabalhando em situações precárias, em cidades pequenas, em, né, unidades básicas. Então você tranquiliza o médico que está do outro lado da linha ali, que está com paciente crítico muitas vezes, e ele sabe mais ou menos o tempo gasto que ele pode causar com o paciente, né? Com aquela nova substância ou com aquela substância detectada, né, as equipes conseguem ter um retorno melhor da precisão da decisão clínica, né? Hoje, para você fazer qualquer tipo de publicação de estudo de caso, documentação de caso, sem análise toxicológica, você não consegue, né, publicar isso, né? E também determinar aí os padrões de exposição, certo? Próximo, e esse era o meu último slide. Eu só tenho a agradecer. Essa é a equipe do Ciatox de Campinas aí, a equipe que trabalha aí 24 horas, né, trabalhando em prol da população. Então, muito obrigado, pessoal. Estou à disposição aí das perguntas. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Excelente conteúdo e uma brilhante aprendizado aí para quem esteve aí assistindo o SIG. Tá? Vou passar para as perguntas, então. Professor Tiago Severo Peixe, da UEL, ele pergunta: boa tarde, parabéns pela apresentação. Quais as estratégias na obtenção de equipamentos e padrões analíticos a serem utilizados nas análises toxicológicas? Obrigado, Peixe, pela pergunta. É uma pergunta que desafia a gente, né? E eu contando a minha história de 20 anos de Ciatox, mostrando que a gente saiu de CCD e foi para equipamentos de alta resolução, mas a estratégia no caso aqui foi utilizar a associação entre pesquisa, assistência e ensino, né? Então, hoje, né, o nosso laboratório ele é atrelado com um centro de pesquisa, né, coordenado pelo professor José Luiz da Costa, né, que teve papel fundamental e essencial aí para, com auxílios de pesquisa, financiamento de pesquisa, conseguiu trazer muitos equipamentos e, com base na pesquisa, algumas autorizações para importação de padrões, principalmente os controlados, tá? Mas uma outra fonte muito importante para a gente aqui foi da própria universidade, né? Que como a gente também faz aula de graduação para os cursos de farmácia, medicina e enfermagem, a gente também justificava a aquisição de alguns equipamentos para aula prática, né? Para aula prática desses alunos. E outra parceria é com o Ministério Público, né? Ministério Público é ficar atento em emendas, né? No caso, a gente ficou muito atento a algumas TACs, né? Termos de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho, que nas penalidades de algumas empresas, eles compraram os equipamentos para a gente poder fazer um programa de monitoramento, né, ocupacional, por exemplo, né? Então, essas são algumas estratégias que eu posso dizer para vocês, né? A parte de Ministério Público, hoje aqui a pesquisa ela é essencial, né? E aí também a universidade, tá? Mas um detalhe importante, Thiago,
é que para manter isso é muito caro, né? Então hoje a gente tem que fazer prestação de serviço, a gente tem que fazer exames, que a gente vende exames, né? Análises. Obviamente que toda a parte de assistência do Ciatox é pelo SUS, totalmente gratuito, mas alguns exames específicos para algumas empresas a gente acaba cobrando por uma fundação da universidade. O Juscelino da Bahia, né? Ciatox da Bahia. Excelente apresentação, Rafael, muito esclarecedora. Esse equipamento de alta resolução, mostrado em um dos últimos slides Certo. usado para as drogas de abuso, é Não, o da não. O da Randox? Randox, ele é um biochip, né? Ele é um chip, ele é tipo um imunoensaio, né? Que você compra o chip, ele tem uma reação ali antígeno-anticorpo mais um chip para fazer uma leitura e o equipamento faz a leitura. Esse alta resolução, ele é um equipamento que ele é um espectrômetro de massas, que ele é um espectrômetro de massas que trabalha no modo untarget, ou seja, ele faz um screening e ele te dá a massa exata de cada composto. Então, ele te dá 5 casas decimais de exatidão. Então, é o único jeito, né, de você ter aí a massa exata de compostos, por exemplo, isóbaros, por exemplo. Né? Então, é uma técnica que a gente usa muito para metabolômica, proteômica, para detectar novas substâncias psicoativas, para fazer as análises, né, de animais, dos peptídeos de animais peçonhentos, né? Algumas frações, como né, a bradcinina, por exemplo, alguns peptídeos ali, por ele trabalhar com massas altas, né? É esse equipamento que é o que é utilizado, né? Até a gente está tentando fazer algumas pesquisas para a identificação de alguns marcadores, né, de venenos em matriz biológica, por exemplo. E é só com esse equipamento, porque é o único que consegue pegar massas de alto peso molecular. Então, um LC-MS hoje, né, um triplo quadrupolo, ele vai pegar massas ali de 600, 800, né, Daltons ali, né? Já uma alta resolução é 1.000, 2.000 de Daltons que ele consegue ler. Então, é muito mais caro. Hoje, uma máquina dessa é fatalmente 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, mais ou menos. O Thiago dele complementa, acho que a sua colocação. Ele fala que na UFSC eles têm seguido essa linha também. Aí ele fala que por aqui temos que ampliar as análises. Ele diz que temos UVs, Visível, VIs, EAA, absorção visível atômica, EAA, tur certo, certo. turbidimetria, Isso. colorimetria Perfeito. e o Isso, pessoal, multidrogas. que o Thiago colocou, ele atende a muitas substâncias dos guias internacionais, tá? É importante dizer que a gente aqui, hoje, tem todo esse parque de equipamento, mas a gente tinha só um CG, feed, né, imunissaio, e a gente foi migrando as técnicas para serem mais precisas, exatas ali no caso, né? Mas a gente trabalhou muito tempo só com CGMS, fazendo toda a rotina, um espectrofotômetro, né, UV visível para fazer colinesterase, né? A gente não tem uma absorção atômica para fazer metais, mas a gente acabou de adquirir agora um ICP-MS, né, para tentar fazer a parte de especiação do arsênio. Mas assim, é importante que agora a gente está numa esperança da portaria do Ciatox sair, que a gente vai ter financiamento para laboratórios, né? Aí falando como SBTox, né? A gente escuta nos bastidores dessa portaria que provavelmente a gente vai ter financiamento para laboratórios de Ciatox. E aí parte do recurso distribuído pode ser maior para quem tem laboratório. Então a gente está na esperança aí dessa portaria aí para poder colocar vários centros aí com um laboratório de ponta. A Eliane Gandolfi, né, de São Paulo. Qual o nome do multidrogas? Vocês fazem análise para a saúde do trabalhador? São duas A perguntas. multidrogas, na verdade, assim, a multidrogas é a gíria que a gente coloca, né, para falar multidrogas, assim, é, é, a gente testa várias substâncias, mas geralmente, né, quando a gente começou, a gente trabalhava muito com nessas fitinhas de imunoensaio, que tem multissubstâncias, né?
Então, nesses cassetes de imunoensaio, a gente pode detectar 5, 10, depende do painel, tá? Mas o que a gente vem observando? Para algumas substâncias, ela não é uma das melhores, né? Por exemplo, para benzodiazepínicos, né? Não é um bom imunoensaio, principalmente para intoxicação em crianças, né? Que às vezes são expostas a clonazepam, né? O valor de corte para clonazepam desses imunoensaios são muito altos, né? Então, por isso que a gente deixa um pouco de lado para alguns testes. Hoje a gente tem imunoensaio mais para THC e cocaína. Nos demais compostos, a gente faz a triagem tanto por LCMS como para GCMS, tá? E a gente, sim, a gente faz aqui no programa da universidade mesmo, né? Existe a saúde do trabalhador da universidade, e quando tem demanda do Ministério Público do Trabalho, né, de ações judiciais de trabalhadores que são expostos, eles encaminham para a gente fazer alguns tipos de exames também. Né? A gente vai fazer agora a parte de metais, né? Toda a parte de metais para trabalhador a gente vai fazer. E hoje a gente tem feito ali a parte de indicador biológico, como ALAU para chumbo, né? Alguns solventes também. O Thiago complementa essa resposta sua, né, Rafael, que ele fala da questão de multidrogas, né, da Ecodiagnóstica e outras marcas, acho que pega Isso. 12 substâncias, aí questão da incidência de falsos positivos, né? A gente tem que tomar, como acho que até a Eliane comentou, multidrogas, o Thiago também. Hoje você tem no mercado vários imunoensaios que são rápidos, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com anfetamínicos, com opioides, benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos dão muito falso negativo. E os anfetamínicos, opioides, barbitúricos, eles dão muito falso positivo, né? Para cocaína e THC, é um imunoensaio muito bom, tá? Tem uma sensibilidade boa e a especificidade também. Mas eu teria muito cuidado, né, para esses imunoensaios de anfetamínicos, tricíclicos principalmente. Tem muito tricíclico que dá falso positivo para anfetamina, alguns barbitúricos, para outros compostos, né? Então tem que tomar um pouco cuidado, né? Pensando que ele é um princípio de reação antígeno-anticorpo, ele é inespecífico, né? Então, quando você faz ou a cromatografia, né, DAD, UV, você enxerga o pico ali, você consegue distinguir, né? Então, assim, para urgência, o imunoensaio ele é muito bom, mas é muito importante que a gente tenha, o Ciatox tenha isso em consciência, que aquele imunoensaio, ele pode ter um falso positivo, tá? E é importante que a gente comece a pensar em técnicas confirmatórias. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a quantidade de solicitações judiciais para a gente tem aumentado nos últimos anos, né? E principalmente a gente tem pego muitos casos de criança intoxicada por cocaína, criança intoxicada por outras drogas de abuso, e aí entra toda uma questão de conselho tutelar, e aí questão judicial, e aí a gente tem que encaminhar os resultados de exame, tá? O Juscelino te pergunta, né? Rafael, você conhece algum equipamento de bioquímica úmida ou seca que dose a etanolemia? Então, antigamente tinha era o TDX, que era da Abbott. Dá uma consultada na Abbott, o Juscelino, que a Abbott ela fazia o TDX, o TDX tinha, eu sei que o TDX não existe mais, que era por quimioluminescência, era radioimunin, não era, não, era imunofluorescência polarizada, lembrei. Então o TDX era por imunofluorescência polarizada e ele tinha kits para etanol, para várias drogas de abuso e foi descontinuado. Mas a Abbott, ela certamente tem alguns outros kits também, talvez ela possa ter, tá? Ou consultar a Roche, porque aqui na Unicamp, né, algumas dosagens de carbamazepina, fenobarbital, fenetoína, é feito tudo por automação também, por o kit acho que é da Roche, se eu não me engano. Mas tinha o Cobas era um dos que faziam também.
enfim, eu estou desatualizado nesse quesito, mas eu procuraria aí o pessoal da Abbott e o pessoal da Roche para ver se eles têm. Acho que, deixa eu ver, acho que não tem mais ninguém digitando aqui. Não, o Juscelino está digitando. O Juscelino agradeceu, obrigado, Rafael. E o Thiago colocou Dimension, a Telica da Siemens, Abbott e Roche também. Daí o Juscelino falou que eles não conseguiram encontrar, não. Entendi. É. Então tem que talvez fazer uma busca internacional. Eu não sei, eu acho que a Randox não faz álcool, mas talvez eles possam ter alguma solução para você, Juscelino. Mas a Randox, assim, ela é importada, né? Então tem que ver toda a logística de importação dos kits, que talvez seja importante avaliar, né? Fora isso, para etanol, eu já vi alguns imunoensaios de tirinha que faz um qualitativo para um semi-quantitativo por imunoensaio. É um imunoensaio americano, se eu não me engano, que acho que é eu não lembro a marca, American Biomedical, alguma coisa nesse sentido, que ele tem um imunoensaio que ele dá, por exemplo, as faixas de concentração. Pode ser que seja útil também nesses casos. A Eliane coloca: obrigado, muito bom, temos muito que conversar. Obrigado, o Juscelino, obrigado. Tiago, Abbott e a Randox deram resposta negativa. Então a gente está desabastecido. Mas assim, pessoal, acho que aí uma opinião minha, talvez a gente tenha que começar a pensar nessa portaria aí, tenho certeza que ela vai sair, talvez, né, se vai ter financiamento, começar com um CG Feed, um HPLC-UV, um CG Feed, pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente que fez toda a dosagem de metanol praticamente aqui do estado de São Paulo, né? Dos casos aqui de São Paulo, a gente fez praticamente todas as dosagens em um único equipamento. Então, num CGzinho feed nosso, com carrossel de 20 amostras, a gente tinha uma dinâmica, uma análise rápida. Um CG feed hoje vai R$200 mil, você consegue comprar. É uma técnica por headspace bem simples, rápida, que você consegue executar. Então, talvez nesses financiamentos que acho que vai sair pelo Ministério da Saúde, a minha esperança é que a gente consiga, talvez, aí, talvez pela SB Tox, criar uma diretriz, que é o que a gente está trabalhando, dos exames mínimos, as técnicas mínimas para poder fazer essas análises, né? Assim, eu assisti na minha aula, né, há 20 anos atrás, se eu tivesse entrando no Ciatox hoje e assistisse a minha aula, eu ficaria com muita raiva. Nossa, esse cara tem de tudo, mas saibam que a gente começou aqui, né, do nada, né? E assim, a gente tinha um CG com coluna empacotada e a gente fazia tudo. Então, assim, quem define o que pode ser feito é o laboratório. Então, basta você ter os insumos, os recursos certos para poder fazer. Acho que como o Thiago Peixe comentou aí, com um V visível, um imunoensaio, espectrofotômetro, HPLC, absorção atômica, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa sim. Né? Então, assim, trabalhando sempre com os protocolos, né, das análises essenciais. Legal, Rafael, obrigado. O Thiago também fala excelente. Estou na foto do Flamengo. Isso. Eliana só pergunta uma questão operacional, né? Então, Eliana, a sessão fica gravada, né? Em poucos dias a equipe da Ruth, ela inclui lá nas sessões gravadas do SIG de toxicologia clínica na página da RCC e também o núcleo de telemedicina da UEL, o NTT, vai disponibilizar no YouTube. Em poucos dias também disponibiliza. Eu posso depois, em momento oportuno, disponibilizados, eu coloco lá no grupo da emergência, os coordenadores, os links para vocês acessarem, mas todas as sessões do SIG são gravadas e ficam armazenadas nesses dois ambientes, tá bom? Rafael, então, gostaria de novamente te agradecer aí a sua disponibilidade. Fechamos o ano com chave de ouro, uma brilhante palestra, um tema muito interessante. Como eu te disse nos bastidores, antes de fazer os testes aqui para iniciarmos esse dia de hoje,
Lá no início do ano, conversamos e escolhemos essa temática e não sabíamos que no meio desse ano aconteceria Exato. alguns episódios, né? E que esse tema ficaria tão atual e tão Exato. importante como ficou, né? Obrigadão para você e coloca à disposição Obrigado aí, qualquer Camilo, coisa que e a precisar. sua equipe técnica aí. Eu peço desculpas de não poder, de ter atrasado um pouco, e também aí a questão de não ter a imagem, né? Mas, enfim, foi um prazer, né, participar com vocês. É a segunda oportunidade. Primeiro eu falei um pouco do metanol lá atrás, né? E assim, é muito bom a gente mostrar a importância do laboratório e que isso seja ampliado, que acho que o que a gente quer é que mais centros tenham laboratório, que a gente mostre a importância do laboratório, que quando você tem uma situação que a gente está vivenciando do metanol e só ter um único laboratório clínico, né? Eu estou falando assim, clínico por quê? Porque durante os casos de metanol foram feitos exames em laboratórios de pesquisa, mas isso não é o correto. Eu sei que os laboratórios de pesquisa estão para ajudar, mas o correto é você ter o quê? Um laboratório clínico de toxicologia de pronto atendimento para a população, né? A gente não precisa adaptar um laboratório de pesquisa que não tem norma sanitária, muitas vezes, que não passa pelo mesmo crivo sanitário, pelo crivo de qualidade que a gente é obrigado a ter para ter um alvará sanitário. Então, acho que essa questão do metanol, que a gente já vinha falando há muito tempo, né? Desde 2023, que agora a gente comece a ter mais laboratórios de toxicologia clínica. Não precisa espalhar pelo país, mas que tenha uma rede de laboratórios de toxicologia de urgência e emergência. Porque, como eu mostrei, intoxicação por metanol, você tem que detectar o quanto antes, você tem que monitorar esse paciente, né? Intoxicação por arsênio também, né? E assim como outras intoxicações. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar é que a gente consiga ter mais laboratórios de toxicologia clínica de urgência. Não estou falando de pesquisa, não estou falando de laboratório forense, não estou falando de LACEN, estou falando de laboratórios de CIATOX, que faz emergência e urgência, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar com essa portaria dos centros, que tenham pelo menos aí um em cada estado ou nas capitais, nas grandes cidades, para dar apoio para a população para esses casos, né? Para a gente não ficar desprotegido quando tem uma situação de emergência igual a gente, né, um surto que a gente viu aí nos casos de metanol. E obrigado. Perfeito, isso mesmo. Agradeço novamente, agradeci também o apoio do Jefferson e do Mário aqui do Núcleo de Telemedicina da UEL durante esse ano, né? Sempre apoiando a gente, ajudando a gente nessas intercorrências e durante as sessões também nos apoiando. Agradecer também a todos que estiveram participando, presentes em todas as sessões do ano. E aí, em 2026, a gente retorna aí com novas temáticas e novos momentos. Então, agradeço a todos, vou encerrando a sessão de hoje. Desejo aí um ótimo final do ano, Natal e Ano Novo. E 2026 voltamos a estarmos juntos. Um abraço a todos. Um abraço, até mais, pessoal.